Bem, são 7 horas da manhã, a previsão da meteorologia de tempo bom, com temperatura amena, oscilando entre 22 a 23 graus, com boa visibilidade. Hoje é meu primeiro dia como repórter aéreo. Vamos lá para ver como está o trânsito na cidade? Bem, eu dei a minha voltinha, mas na realidade eu vim aqui para entrevistar o mais famoso repórter aéreo do Rio, Genilson Araújo. Tudo bem, Genilson? Prazer. Vamos lá. Prazer é meu, vamos lá. Genilson, para começar, eu queria que você contasse pra gente como é que começou a sua aventura, né, em 1989 como repórter aéreo. Bem, a Rádio Jornal do Brasil já fazia um ano o serviço de reportagem aérea de trânsito. Naquela época foi até interessante porque havia o questionamento, poxa, por que da necessidade de um helicóptero para cobrir o trânsito do Rio de Janeiro, enfim. Eu me imaginava mais fazendo esse tipo de trabalho por um período de tempo determinado, porque eu tinha outras vontades, né? Eu tinha outros desejos no jornalismo. Né? E, enfim, acabou ficando, foi passando o tempo, fui tomando gosto pelo trabalho e com o passar dos anos o repórter aéreo acabou se incorporando à crônica jornalística do Rio de Janeiro, né? Foi se tornando um serviço assim de utilidade pública prestado pelas emissoras de rádio e é um serviço que realmente tem a finalidade de auxiliar os motoristas nesse trânsito agitado, nesse trânsito louco do Rio de Janeiro, né? A gente tem aí um número enorme de carros circulando, a gente tem um passivo nessa coisa de mobilidade social e o repórter aéreo tenta, de certa forma, minimizar esses transtornos para quem circula pelo trânsito do Rio de Janeiro. Genilson conta que no início não tinha grandes pretensões, porque o trânsito do Rio não era caótico como hoje em dia. Ainda se questionava a necessidade de um serviço como esse, que precisava de um grande aparato, com piloto, helicóptero, gasto de combustível e um repórter disponível para dar as notícias do trânsito. Mas logo tudo mudaria. Com o passar dos anos, a cidade cresceu, o trânsito se complicou e o repórter aéreo se tornou um grande serviço para o motorista carioca. Cresceu muito o Rio de Janeiro. Eu observei que além de crescer, né, em termos populacionais, cresceu geograficamente falando, né, no número de moradias, no número de novos bairros, né, que surgiram ou que tiveram um aumento populacional muito grande. E na contrapartida disso, né, a gente não tem, pelo que eu observo, assim, essa questão do transporte, da mobilidade. Há mais de 20 anos, Genilson observa a cidade das nuvens. Ele conta o que mudou de lá para cá. Antigamente você tinha problemas de trânsito nos grandes corredores, Avenida Brasil, você encontrava dificuldades em algumas vias de tráfego pesado, de grande movimentação, né? Hoje em dia, o que eu observo? Nós temos problemas de trânsito nesses grandes corredores. Eu vi a linha vermelha ser construída, eu vi a linha amarela ser construída. Elas foram construídas com a finalidade de desafogar o trânsito do Rio de Janeiro, não conseguiram desafogar o trânsito do Rio de Janeiro e hoje em dia elas têm seus próprios congestionamentos. E além disso, além desses problemas de trânsito, né, nesses grandes corredores viários, nós temos hoje em dia cada bairro com um colapso de trânsito. Cada bairro hoje em dia tem o seu problema.
com relação à sua atuação profissional, houve muita inovação de lá para cá? Bem, o que eu percebi do meu trabalho é o seguinte, né? O que as pessoas me cobram elas querem opções, elas não querem ouvir que o trânsito está congestionado na Avenida Epitácio Pessoa, né? Elas querem, além disso, né, além de querer saber que o trânsito está congestionado na Avenida Epitácio Pessoa, eles querem saber por onde é que eles devem ir, né, para se livrar desse congestionamento, né? Então, o que eu percebo é o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande, como sempre tive desde que comecei a voar, é justamente com isso, com oferecer opções, né? Eu tenho que tirar esse cidadão do congestionamento. Às vezes eu vejo congestionamentos, né, e a saída, né, a fuga das pessoas está ali do lado. O tráfego é intenso na Avenida Atlântica nesse momento em direção ao Leme, com algumas retenções. O ouvinte pode ganhar tempo se fizer uso da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Trânsito livre pelo aterro do Flamengo. São boas as condições na orla do Leblon e Ipanema. Quem está deixando o centro da cidade perde tempo ao fazer uso da Avenida Presidente Vargas. Há retenções em direção à Zona Norte. O trânsito é lento, em alguns trechos há dificuldades, portanto, quem deixa o centro com destino à Avenida Brasil, linha vermelha ou ponte, deve fazer uso da zona portuária, usando principalmente o elevado da Perimetral. Com mais de 20 mil horas de voo, Genilson já viu de tudo sobrevoando a cidade. Às vezes você pega muita gente desprevenida nos motéis da vida, entendeu? Fazendo aquelas festas, né? Então, mas nosso objetivo maior é olhar o repórter, fazer o trânsito, olhar o trânsito, né? Mas só que a gente acaba vendo coisas que a gente vê e não pode dizer que viu. Meu nome é Genilson Araújo, eu sou repórter aéreo e agora a gente vai fazer a cobertura aérea de trânsito no Rio de Janeiro para valer. Tempo bom no Rio de Janeiro, com boa visibilidade e temperatura em elevação. Os aeroportos operam sem problemas para as manobras de pouso e decolagem. Apesar de ser um trabalho que exige muita atenção, o repórter aéreo também tem suas compensações.